Então, finalmente chegou o momento de a gente ver o nosso primeiro algoritmo esperto para fazer a ordenação de vetores, tá? Esse algoritmo é o algoritmo chamado de Merge Sort. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. A gente já viu nas aulas passadas o Selection Sort e o Insertion Sort, mas como eu falei, o Selection Sort e o Insertion Sort eram algoritmos assim, meio que ingênuos, e eles não davam resultados bons, né? Depende do tipo de recurso que você estava analisando, você tinha tempos de execução quadrático, né? E obviamente, né, o recurso, né? Tudo bem, você pode olhar lá o número de trocas, ele fazer pouquíssimas trocas, mas no fundo o gargalo do algoritmo vai ser algum dos recursos que ele usa. Então, se você identificou algum dos recursos que te dá tempo quadrático, né? Então aquele recurso acaba sendo o gargalo, né? No caso lá tanto do Selection Sort quanto do Insertion Sort, a gente viu que o número de comparações podia ser quadrático. Tá? Selection Sort era sempre, não tinha melhor caso e pior caso, era sempre quadrático. E no Insertion Sort a gente tinha lá um melhor caso e um pior caso, mas no pior caso ele também era quadrático, tá? Então eles são algoritmos que não são muito bons, tá? Então vamos ver aí o Merge Sort. Só que antes da gente começar com o Merge Sort, a gente faz um aquecimento, digamos assim, tá? Primeira coisa que é interessante parar para pensar o que significa essa palavra merge aqui, né? Merge significa assim misturar, tá? No nosso caso aqui para a aula de hoje significa intercalar, né? Você pegar uma coisa aqui e intercalar, assim. Tá? Então o merge sort também é conhecido como ordenação por intercalação, né? Tudo bem que isso está bem vago ainda, mas é só para entender o nome do algoritmo e entender o que é o nosso próximo passo aqui, esse aquecimento que a gente vai fazer, que é resolver o problema de intercalação de vetores ordenados, tá? Então, por hora, agora, vamos esquecer um pouco da ordenação, esquece que tem esse algoritmo do Merge Sort. Vamos resolver um outro problema e um subproblema que a gente vai acabar usando ali para ordenação, tá? Então, qual que é esse subproblema? Tá aqui, definição de um problema computacional, né? Eu tenho entrada e tenho saída. Então, minha entrada, minha instância, é assim. VAMB, tá? O V é o vetor. E significa assim, ó. O V, o vetor, começando da posição A e indo até a posição M, eu tenho elementos ordenados, tá? E da posição M mais 1 até a posição B, também está ordenado, né? Então é um vetor que então aqui é a posição A, posição B e aqui é a posição M, tá? Então daqui até aqui está ordenado e daqui até aqui também está ordenado, tá? Significa que o vetor inteiro vai estar ordenado, né? Pode ser que aqui você tenha, sei lá, tipo 10, 11, 12, 13, 14, aqui você tenha 1, 2, 3, 4, 5. Né? Você tem as duas partes estão ordenadas, mas o vetor todo não está ordenado, né? Tá? Então, a suposição da entrada é que a gente tem esse vetor com duas partes ali que estão ordenadas, né? Da parte A até o M e depois do M mais 1 até o B está ordenado. Tá? E aí a resposta que eu quero é assim, ó, eu quero pegar esse vetor que está com essa cara aqui, modificar ele de forma que VAB é um vetor ordenado, ou seja, eu quero pegar e transformar isso daqui tudo num vetorzão ordenado, né? 1, 2, 3, 4, 5, daí o 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então eu gostaria de pegar esse vetor aqui, que já está, assim, de certa forma está organizado, né? Mas transformar o vetor todo ordenado. Bom, esse problema aqui da intercalação não precisa ser gênio para resolver, tá? Eu poderia passar isso como um exercício lá, bem exercício com cara de algoritmos 1, né? Você tem lá as duas partes ordenadas, então ordena o vetor todo. Tá? E eu tenho certeza que vocês iam saber resolver. Obviamente eu não quero que você use aqui uma bazuca para atirar numa formiga, né? Para matar uma formiguinha.
Porque você poderia simplesmente pegar o vetor e ordenar ele, usar lá um algoritmo de ordenação. Mas a gente não quer fazer isso, né? Seria um exagero. A gente já tem duas partes ordenadas, a gente pode agir de uma maneira um pouquinho mais inteligente, tá? Então, como é que seria aqui a ideia, tá? Então, tudo bem, a gente já entendeu o problema aqui. Eu queria passar um pouquinho da ideia do algoritmo. Então, a ideia do algoritmo é assim, ó. Eu gosto de explicar esse algoritmo. O algoritmo está no próximo slide, só que ele é um pouco complicado ali de entender. Primeiro a gente apresenta a ideia, tá? É como se você tivesse dois maços de baralho ordenados na tua mão, tá? Então, você tem na mão esquerda um maço que está ordenado, na mão direita outro maço que está ordenado. E aí você sempre vai olhando para os elementos que estão no topo do maço dos dois baralhos. E aí você olha, qual que é o menor dos dois do topo? Ah, é o da mão esquerda. Então você pega essa carta da mão esquerda e joga no maço de resultado, vamos dizer assim, né? E aí você olha de novo e compara sempre os que estão no topo, né? Sempre os que estão no topo, você pega qual que é o menor dos dois e joga no maço de saída, tá? Então, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, vamos pensar assim, ó. Então aqui minhas cartas de baralho, o maço da mão esquerda e o maço da mão direita, tá? Vamos supor que eu olhei lá 4 e 10. Aí eu olho os que estão no topo do maço, 4 e 10. Qual que é o menor? É o 4. Ah, então eu jogo o 4 aqui num resultado de saída. Passo para o próximo número. Vamos supor que aqui apareceu o 7. Aí eu comparo o 7 com o 10. Qual que é o menor? Ah, é o 7. Então, jogo o 7 aqui no maço de saída. Aí apareceu 11. Qual que é o menor? Ah, é o 10. Então é o 10. Então eu jogo o 10 aqui, né? Apareceu, por exemplo, 12. Daí você vai jogar o 11 e assim por diante. Pode acontecer, né, o caso de que às vezes você chegou numa das duas mãos ali, você chegou no fim antes. Aí você simplesmente, se você chegou no fim de uma mão, aí você pega simplesmente e copia o que está na mão restante e copia aqui, porque já está ordenado, né? Tá? E aí você vai ter os dois maços, você vai ter ordenado. Essa que é a ideia do nosso algoritmo, tá? Então o algoritmo, eu resolvi explicar aqui ele, primeiro a ideia, porque ele é um pouquinho complicado, ó, quando você for ver aqui, ó o código dele, tá? Inclusive o código não é um código recursivo, aqui a gente não fez esse esforço de transformar ele para recursivo, porque é uma ideia um pouquinho complicada, ela é mais fácil de entender, acho que se não tiver do jeito recursivo, tá? Então, então aqui eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes antes de apresentar um exemplo. Mas olha só, a gente tem o VAMB, né? Então é o meu vetor V começa na posição A, vai até a posição B, e aqui eu tenho um M mais 1. Então do A até o M ele está ordenado, do M mais 1 até o B ele está ordenado também. E aí eu tenho um índice I aqui que começa na posição A, tá? Aqui está o I. Eu tenho um índice J que começa na posição M mais 1. E aí eu tenho um índice K, tá? Que ele vai de 0 até B menos A. O que significa você ir de 0 até B menos A? Quantos índices você tá? Quantos valores diferentes, né? Do 0 até o B menos A. Então você tem B menos A mais 1 valores, que é exatamente o tamanho desse vetor aqui, né? Tá? Por exemplo, de 0 até 2 você tem 3, tá? Então é B menos A mais 1, ok? Então esse índice K ele vai servir para a gente indexar um outro vetor, um vetor auxiliar U, tá? Um vetor auxiliar U, que ele vai de 0 até a posição B menos A. E aí eu tenho esse índice K aqui, que indexa esse cara aqui. Então o U vai fazer o papel lá do maço
o maço de resultado, né? O maço de saída lá, tá? E aqui a primeira parte do vetor é como se fosse o maço da mão esquerda, a gente sabe que está ordenado, e aqui o maço da mão direita a gente também sabe que está ordenado, né? E a ideia é a gente ir caminhando aqui, o I e o J vão sempre apontar para o topo do baralho lá, que nem a gente tinha comentado antes, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Então aqui é o I, né, ele vai até o M, tá? E o J ele vai até o B. Então assim, eu já explico esse daqui, vamos deixar quieto. Já explico esse caso aqui. Então, ó, se o I for menor do que M, ou seja, o I começou do A. Se o I ainda estiver dentro dos limites corretos aqui, e se eu ver que o V de I é menor do que o V de J, se eu sei que esse cara aqui é menor do que o que está na posição J, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele aqui no maço de saída. Então, ó, o vetor U na posição K vai receber o V de I, tá? E aí você faz o I, recebe I mais 1, ou seja, o I vem para cá agora, né? O K, percebam que o K ele já vai pelo próprio laço, aqui ele já vai se incrementando, né? Tá? Então aqui é um C ou C não, ou você vai executar esse trecho ou você vai executar esse trecho aqui, tá? Agora, caso contrário, vamos pensar assim, ó, se eu verificar que na verdade o V de J é menor do que o V de I, então, ou seja, o V de I é maior do que V de J, tá? Aí eu caio no senão. E no senão o que eu vou fazer? Eu vou botar lá na posição U de K, né? Isso seria numa outra iteração, né? O K já estaria apontando aqui para essa próxima posição vazia. E aí eu coloco o valor do V de J lá. Porque é um triângulozinho aqui. Então eu coloco o triângulozinho lá naquele valor lá, naquela posição. E aí incremento o J, tá? E ele vai fazendo dessa forma aqui, né? Acontece que, como eu falei para vocês, pode ser que algum dos maços acabe antes aqui, tá? Então, vamos supor que eu andei aqui, ó, com esse J, eu andei até o fim, tá? E de repente o J já tá aqui, ó, já passou do limite aqui, ele já tá valendo mais do que B, tá? Se ele tá valendo mais do que B, eu tenho que pegar os elementos restantes aqui do I e ir, né, jogando aqui para cá, tá? Então é exatamente isso que ele testa aqui, ó, nessa linha. Se o J passou do limite do B, se o J for maior do que B, ele simplesmente vai pegando aqui, ó, os que estão indexados pelo I e vai jogando no vetor U aqui, tá? Então ele vai desovando aqui esses elementos aqui, tá? Os que sobraram. E uma coisa parecida acontece no senão aqui, tá? Porque pode ser que o I tenha acabado antes aqui. Agora ficou ruim aqui, né? Vamos apagar assim, ó. Então pode ser que o meu J ainda esteja em posições boas, posições corretas. Mas pode ser que o I ele já tenha ultrapassado o valor de M, porque o I ele vem até aqui, né? Até o M. Pode ser que o I já esteja apontando para cá. Assim, então olha só. Se o J está dentro dentro das posições corretas aqui, então isso daqui não vai dar ok, né? Porque aqui é só se o J tiver fora do B aqui. Então isso daqui daria falso. Então nessa forma aqui, isso daqui daria falso, tá? E daí, para a condição ser verdadeira, eu tenho que ter que esse E aqui fosse verdadeiro. Só que o I já passou aqui, ó, do índice M. Tá? Então, na hora que ele passou do M aqui, isso daqui vai dar falso. E aí vai ter falso com falso, ele vai cair no senão. E aí, caindo no senão, né? O que ele tem que fazer aqui? Se a gente olha para essa figura aqui, ele já passou do I, então ele tem que começar a desovar agora os elementos do J aqui no meu vetor, né? Então, justamente quando ele cai nesse senão aqui, ele começa a colocar aqui nas posições do vetor U, né? Começa a colocar os valores de J, tá? Então, é isso daí. Bom, o que eu preciso fazer ainda no final? E aqui eu também abusei aqui do meu pseudocódigo aqui, né?
porque eu coloquei em uma linha só uma cópia de vetor que você faz. Tá? Então você está pegando aqui, ó, todo o vetor U, da posição 0 até a posição B menos A, e atribuindo para o vetor V aqui, ó, da posição A até a posição B. Então a gente sabe que no vetor de saída, aqui, o vetor de resultado, a gente sabe que ele está ordenado, está legal. Só que ele não é o vetor que a gente gostaria. A gente gostaria de armazenar as coisas no vetor V. Então a gente faz a cópia dos elementos lá, agora ordenados na posição, no vetor V, e devolve V aí como resultado. Tá? Então esse códigozinho aí é o intercala. Né? Vamos ver com calma aqui um exemplo. Então tá aqui o código do lado. Eu vou pegar aqui, acho que, vamos ver, vamos pegar um exemplo, se ficar muito comprido, e depois vocês fazem em casos o resto. Mas olha só, o meu vetor tá assim, ó. Vamos dizer que aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui está ordenado, percebam, e aqui está ordenado, né? Então é uma entrada válida pro algoritmo do intercala, tá? Então o que eu chamei aqui? Eu chamei intercala V1, 3, 6, tá? 1, 3, 6, porque a posição M aqui é o final aqui dessa primeira parte onde está ordenada, tá? Então aqui ele só testa assim, tipo, é como se fosse um critério base aqui, só para ver se eu não estou passando índices, tipo, A maior do que B aqui, A maior ou igual do que B, então ele não faz nada, tá? Beleza, mas se eu estou trabalhando com alguma coisa viável aqui, que ele começa, né? Então o I está apontando para a posição 1, o J está apontando para a posição M mais 1, tá? E aí ele faz o K aqui, né? Então, vamos escrever aqui o meu vetorzinho U, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o K começa de 0, tá aqui o K, e ele testa. Se o J é maior do que B, o J é maior do que 6? Não, não é. Ou I é menor do que M? I é menor do que M, sim. I é menor do que 3, menor ou igual do que 3. E o V de I é menor do que o V de J? Opa, o 2 é menor do que o 3. Então, o que ele faz? Joga o V de I, ou seja, joga 2 no U de K aqui. Então, aqui eu vou jogar 2, tá? Aí incrementa o I. O I vai passar para apontar na segunda posição. Então, ele fez o C, não vai fazer o C não. Volta pro laço aqui. Agora o K vai valer 1, tá? Então, o K agora está valendo 1. Então, o meu K está apontando para cá. E ele testa. Se o J é maior do que B, o J é maior do que B? Não, não é maior do que B, tá? O I é menor do que M? O I é menor ou igual do que M, sim. O V de I é menor do que o V de J? O V de I é menor do que o V de J? Não, é falso, tá? Então, se isso daqui deu falso, o E todo dá falso. Aí deu falso ou falso, então ele vai vir para o senão, tá? Então ele vindo para o senão, ele vai botar na posição ali K do vetor U, o V de J, que é, no caso, 3, tá? Então o 3 já foi também. E aí ele incrementa aqui, né, o J. Então incrementando o J vem para cá. Tá? Muito bem. Que mais? Agora o K vem para cá. Então, vou fazer um pouco mais direto aqui, né? Vamos ver aqui. Agora ele vai comparar o 5 com o 7. Então, é o 5 que ele tem que colocar aqui, tá? E incrementa o J. O 5 foi embora. E incrementa o K aqui também. Agora ele vai comparar o 7 com o 20. Qual que é o menor? É o 7. Então ele vai colocar o 7 aqui. Vai incrementar o I, tá? E o K agora vem para cá. Ele vai comparar 15 com o 20. Qual que é o menor? É o 15. Tá? O 15 vem para cá. Então o 15 foi embora. E no final ali ele vai colocar o 20 aqui. Tá? Então eu tenho o meu vetor ordenado, né?
E vamos fazer mais um dos exemplos aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui agora para trabalhar, tá? Então, de novo, estou com a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não confunda os valores com as posições aqui, tá? Porque é tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E, de novo, aqui eu chamei o intercala V1, 3, 6. Vamos desenhar esse vetor U aqui mais para cima, aqui que ficou vazio ali. Opa. Ok, então tá, estamos com o meu vetor U aqui. Então aqui vai ser a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E, ok, começou. O I começa daqui, o J começa daqui, né? I e J. E aqui começa o K. E aí ele faz. Então, o que ele está comparando aqui? Ó? O 1 com o 4. Quem que é o menor deles é o 1. Então, ele vai jogar o 1 aqui. O 1 já foi embora. Tá? E vai incrementar o J. Tá? Aí ele vai comparar 2 com o 4. Quem que é o menor? É o 2. Então, ele coloca o 2 aqui. Tá? 2 vai embora e o J vem para cá. E aí ele vai comparar agora o 3 com o 4. Quem que é o menor é o 3. Então ele coloca o 3 aqui. E agora que acho que vale a pena a gente começar a olhar com calma, porque agora o J ele incrementou o J e o J está tipo apontando para fora do vetor aqui. Tá? Então o que acontece? Se J é maior do que B, J é maior do que B, é verdade, J já é maior do que 6. Então aqui já deu verdadeiro essa condição. Eu nem preciso testar esse OU aqui, porque se aqui já deu verdadeiro e é um OU, então beleza, ele já faz isso daqui, ó. O que ele vai fazer? Vai jogar no vetor U aqui, na posição K, vai jogar o V de I, que é 4. Aí ele incrementa o I, né? Aí novamente vai dar aqui a verdadeira essa condição aqui, porque o J está aqui, né? Então daí ele vai jogar o 5 e daí depois ele vai jogar o 6. E daí depois acabou, porque foi de 0 até o B menos A, foi de 0 até 5, né? O que eu esqueci de falar no exemplo anterior é que ele faz esse último passo aqui, né? Então ele vai transferir todos esses valores aqui do U, tá? Para o vetor V. Ele vai fazer essa cópia aí. Então vai transferir os valores lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? E esse daqui é o meu resultado. Então esse é o intercala. Tá? É um algoritmozinho meio complicado aí, tal, né, de entender, mas a ideia assim até que é simples, né? Se lembrar daquela história lá do baralho, né? Muito bem, agora a gente vai querer fazer uma análise, e essa análise muito simples do intercala, que a gente não tem nada de recursivo aqui, a gente não vai entrar em questão de relação de recorrência nem nada, tá? É assim. Qual que é a minha análise do intercala? Então, eu estou chamando de CI de N, então, o custo do intercala para um vetor de tamanho N. Né? O custo é o número de comparações, tá? Número de comparações do intercala para vetores de tamanho N. Bom, aqui o número de comparações, aqui como sempre, com elementos do vetor V, tá? Porque tem outras comparações, às vezes, aí que são feitas. Então, olha só. Como é que a gente raciocina aqui, ó? Toda vez na execução da iteração, no para, aqui, ó, toda vez aqui, o C é executado. Então, isso é uma coisa que a gente concorda, né? Se eu executo a iteração, eu executo esse teste do C aqui. E aí, toda vez que eu executo o teste do C, eu faço essa comparação aqui, ó, com elementos do vetor, tá? Então, para eu saber quantas vezes que eu estou fazendo as comparações com elementos do vetor, basta eu saber quantas vezes que eu executo o meu laço, o meu for aqui, o meu para, né? Quantas vezes que eu executo ele? De 0 até B menos A. E de 0 até B menos A, isso daqui dá B menos A mais uma vezes, que é exatamente igual a N, né? O tamanho do nosso vetor. Então, de maneira bem simples, aqui a gente analisou
o custo do intercala. O custo do intercala, né, o número de comparações do intercala para um vetor de tamanho n é exatamente igual a n, tá?